Olá, eu sou Isa Magalhães, idealizadora do Sistema Ludes de Educação Socioemocional e do Programa de Educação Emocional para Educadores ProED. Muito bom, vamos conversar sobre a importância da educação emocional para os educadores. Por quê? Primeiro, se você é um educador, seja um professor formal, seja uma pessoa que está, de alguma forma, tendo a responsabilidade com uma outra pessoa dentro do seu processo de formação, o exemplo é o primeiro degrau, podemos dizer assim, da educação. Então, não adianta você falar sobre algo que você não pratica, porque os seus educandos, eles vão te olhar, eles vão perceber as suas ações. Por isso mesmo que o comportamento, ele é extremamente importante dentro da educação das competências socioemocionais. Existe a educação emocional e existe a educação socioemocional. Qual é a diferença disso? Primeiro, a educação emocional ela é muito mais intimista, ela tem a ver com as nossas questões internas, como nós nos observamos, como é o nosso temperamento, como é a maneira que nós sentimos raiva, alegria, tristeza, porque sim, cada um de nós, apesar das emoções serem biológicas, sente as emoções de uma maneira muito individual. Sente não no sentido biológico, mas na percepção dessas emoções. Então, primeiro nós temos que educar as emoções, temos que entender as emoções básicas, as emoções secundárias, a intensidade, a duração das emoções. Sim, tudo isso já foi pesquisado e tem sido pesquisado exaustivamente nos últimos 100 anos, que é quando realmente a psicologia começou a ganhar um espaço maior dentro da nossa sociedade. Mas é importante perceber que existe a psicoeducação, que essa é muito mais voltada para os consultórios terapêuticos, porque tem a ver com o cliente entender, ou o paciente, depende aí da abordagem que o psicólogo ele vai colocar, ele entender como é a sua relação com as suas emoções e aprender algumas técnicas. Isso é muito utilizado dentro da terapia comportamental. Mas a educação emocional pedagógica, ela tem algumas diferenças. Então, como nós estávamos colocando antes, a importância de educarmos as nossas emoções vai diretamente dentro da questão da formação das competências socioemocionais, porque a educação emocional ela vai apoiar a educação para o desenvolvimento das competências socioemocionais. Competências, na verdade, o que é isso? É o conhecer algo, conhecer um tipo de comportamento, adquirir habilidades para atitudes. Então, eu conheço, eu adquiro o fazer, como é que eu vou fazer e eu vou para a ação. Então, uma competência significa que eu tenho que entender, né? Eu tenho que perceber exatamente o que é essa competência, o que é que ela pretende, qual a importância dela. Então, desse momento que eu entendo, eu vou perceber, então, como é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer? Né? Como esse fazer? Aí sim eu parto para a prática, que é a expressão, o comportamento, a atitude que eu vou ter usando essa competência. Vamos aqui a um exemplo. Vamos utilizar a empatia, né? A empatia, ela, antes de mais nada, é a capacidade do ser humano de perceber o outro, de se espelhar nesse outro. Esse outro quem é esse outro? É quem está ao nosso redor, ao nosso lado, e muito perto de nós, né? Então, para que eu possa perceber esse outro, eu tenho que desenvolver certas habilidades, eu tenho que desenvolver certas neuroplastias. Isso já está sendo estudado na neurociência e são colocados como neurônios espelhos. Pois é, que são neurônios que nos dão a capacidade de espelhar alguém.
Esses neurônios espelhos, nós já nascemos com essa habilidade, tá? O ser humano, como muitos animais, já nasce com essa habilidade de perceber o outro, perceber as emoções desse outro. Então, esse é o começo do processo da empatia. Mas se eu não compreendo essa percepção, tudo isso fica muito, muito misturado. Então, eu preciso entender o que é a empatia para que realmente ela funcione. Não é essa história de, eu vou me colocar no lugar do outro, eu vou sentir o que o outro sente. Gente, cada um de nós é único. Eu vou sentir você ao meu modo. Mas eu posso perceber, através dos meus neurônios espelhos, eu posso perceber as suas emoções. A expressão facial das suas emoções, a expressão corporal vai me mostrar como você está se sentindo, o que é que está acontecendo com você. E nesse momento eu me sensibilizo para que eu tenha uma comunicação, para que eu diga, opa, peraí, se eu vejo alguém chorando, alguém necessitado, eu me sensibilizo com isso. Isso chama-se empatia. Eu consigo criar uma ponte para o outro. Mas se eu não perceber isso conscientemente, eu posso me tornar uma pessoa tão empática que as relações acabam ficando muito confusas. Porque eu vou tentar me colocar tanto no lugar do outro que às vezes eu posso fazer bobagens. Então a empatia, ela para mim, ela é uma das maiores competências, ela se torna um valor humano também, porque a capacidade de sermos empáticos nos ajuda dentro das nossas relações, mas para isso é como eu coloquei antes, nós temos que desenvolver algumas habilidades, né? Uma delas tem a ver com comunicação. E para desenvolver o processo da empatia dentro, por exemplo, da comunicação colaborativa, que a empatia é um dos canais para essa comunicação, eu preciso entender esse outro. Mas para entender esse outro, eu preciso primeiro me entender. Eu preciso primeiro perceber quem sou eu. Como é que eu sinto as emoções? Como é que eu me relaciono comigo mesmo e os outros? Como é que será que quando eu estou com raiva eu reajo? Né? Como é que será quando eu estou triste eu reajo? Como é que eu reajo quando eu estou com medo? Porque aí entra o que dentro da educação transcomportamental, que é a abordagem que eu desenvolvo, que eu trabalho com ela, né? Aí entra a questão da identificação dos temperamentos. É legal isso? Quer dizer, os temperamentos, gente, é a forma como nós nos entendemos, nos comportamos, percebemos, nos relacionamos com a vida. Tanto o caráter como a personalidade vão receber muita informação do nosso temperamento. E existem 4 temperamentos principais. O resto é uma mistura, porque nós não somos simplesmente um temperamento. Nós somos uma mistura de vários temperamentos. Então, dentro do processo da educação emocional, nós temos que primeiro, dentro da visão da educação transcomportamental, né, gente? Porque aí nós vamos encontrar várias abordagens pedagógicas para esse processo. Eu estou falando aqui a abordagem que eu trabalho, que eu venho desenvolvendo nos últimos 30 anos. Pois é, faz tempo, tá? Então, nesses últimos 30 anos, eu já passei por consultório, fui mais de 20 e tantos anos dentro do consultório, já passei por sala de aula, já passei por empresas, que eu fui consultora de empresas na área de desenvolvimento de pessoas. Então, eu já passei por vários ambientes, né, por vários espaços que eu chamo educacionais. Então, muito bem. Dentro da visão da educação transcomportamental, nós primeiro vamos desenvolver, ou vamos, identificar os comportamentos através dos temperamentos. Então, nós trabalhamos com 4 temperamentos básicos, como eu já estava colocando, né, antes, que é o fleumático, né, nós temos um outro que é o sanguíneo, nós temos o melancólico, nós temos o colérico. Então, o sanguíneo colérico, por exemplo, eles são temperamentos extrovertidos. O fleumático e o melancólico são temperamentos introvertidos. E aí, nós vamos misturando, né? Vamos temperando, melhor dizendo. E vamos formando uma tipologia. Por exemplo, o Carl Jung, ele foi beber nesse conhecimento dos temperamentos, que é milenar,
Nós vamos encontrar aí em Hipócrates, né, na antiga Grécia, nós vamos encontrar essa referência, porque os antigos médicos, eles iam trabalhar, eles iam avaliar o seu cliente, né, o seu paciente, através dos seus temperamentos. Aí eles trabalharam, aí a teoria é muito mais profunda, claro, estou dando aqui pincelada, né? Dentro do nosso curso de formação em educador emocional transcomportamental, nós trabalhamos e aprofundamos essa questão. Mas aqui no nosso vídeo, que é uma sensibilização para você conhecer melhor esse tema e, consequentemente, né, a nossa abordagem, eu estou só dando pinceladas rápidas nessa visão geral, tá? Então, dentro da visão da educação transcomportamental, nós temos que primeiro identificar os temperamentos, que é para poder entender como é que cada um sente ou expressa ou percebe as emoções. A partir daí é que nós vamos começar a desenvolver as competências socioemocionais. Então, nesse momento, nós trabalhamos, né, com a identificação dos temperamentos. Aí nós vamos para as matrizes de reconhecimento, que são matrizes onde nós vamos trabalhar habilidade ou competência, melhor dizendo assim, né? Competências relacionadas a 3 tempos de relacionamentos nossos com o mundo. Por exemplo, tem o eu, o nós, o outro e o nós, né? Então a relação eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o nós, que é com a comunidade, com a sociedade como um todo. Então, nesse momento, cada um desses tempos relacionais tem habilidades para serem desenvolvidas, ou melhor, competências que precisam ser trabalhadas no seu conhecer, né, no seu fazer e nas suas ações. Ou seria aquela velha história que a gente chama do char, né? Conhecer, ter as habilidades necessárias para fazer e para as atitudes. Aí sim entramos na questão do comportamento. Mas antes, como eu já havia falado antes também, nós trabalhamos com o método ICRE, que é identificação, compreensão, regulação e expressão emocional. Interessante, né? Pois é, primeiro nós vamos identificar, conhecer os nomes, conhecer como é que funcionam as emoções. E aí nós temos emoções primárias, como a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, o nojo, a surpresa. Como eu também costumo colocar, você pode encontrar autores que trabalham com até 16 ou mais tipos de emoções primárias. Eu gosto mais dessas 6. Por quê? Porque são emoções onde você vai encontrar dentro do universo dos mamíferos. Então, o animal, ele também sente emoções, ele sente medo, ele sente raiva, ele sente, né, contentamento, que é alegria, mas nós, seres humanos, somos os únicos animais que temos a capacidade de realmente entender essas emoções. Por quê? Porque as emoções, elas nascem no que os neurocientistas, né, chamam de cérebro reptiliano, não reptiliano, não, cérebro dos mamíferos, né, ou límbico. Reptiliano é outra parte do cérebro que tem muito a ver com a nossa parte mais primitiva, com nossos instintos, né. Já essa segunda parte, eu já estou falando aqui, gente, eu estou misturando aqui um pouco, porque eu gosto muito de trabalhar com a teoria do cérebro trino, que o cérebro é dividido em 3 áreas, não seria 3 áreas, mas seriam 3 cérebros mesmo, né? Que o primeiro é o reptiliano, né? Que é o mais primitivo, que tem a ver com a parte mais instintiva mesmo, a alimentação, sono, sexo, enfim, que é a reprodução, né? Depois vem o cérebro mamífero, que todos os mamíferos têm essa configuração cerebral, que é o chamado límbico, e aí estão, melhor dizendo assim, as emoções. As emoções, elas nascem nessa parte límbica, porque tem a ver também com sobrevivência. Tá? As emoções, elas nos protegem. Elas não estão aí a troco de nada. Elas têm um processo de autoproteção diante das várias circunstâncias da vida, né? O medo nos protege, a raiva porque atacar para nos defender, a tristeza para entrar em contato com nós mesmos e até ficarmos mais quietos, a alegria para comemorarmos, o afeto, o amor, enfim. O nojo, porque o nojo, por exemplo, é extremamente importante, porque você pode morrer envenenado
por uma comida ruim, estragada, né? Então o nosso organismo, o nosso ser desenvolveu a capacidade de dizer, não, isso aqui não cheiro, não quero nem chegar perto, né? E também a surpresa, que é a capacidade de nos maravilharmos ou não com determinadas situações. Então, muito bem, das emoções primárias vêm as emoções secundárias. Essas emoções secundárias, elas são a interpretação já das emoções primárias e se tornam, então, sentimentos, que é quando o neocórtex, que é essa terceira parte, né, do cerebral, ele consegue, nós conseguimos interpretar, perceber o que estamos sentindo. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo medo. Então, nesse momento, isso é tudo milésimos de segundo, tá, gente? Nesse momento, entra a capacidade humana de se autorregular. Então, na medida que eu vou entendendo as minhas emoções, eu vou encontrando estratégias para lidar, para fazer a gestão, para regular ou para administrar as emoções. Então, nós dizemos que ninguém contém emoções. Emoções, elas são biológicas, elas têm a ver com o sistema nervoso, mas nós regulamos na medida que nós tenhamos, né, obviamente, esse autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele é importante exatamente para isso, para que nós consigamos entender como funcionamos, como é a nossa relação com nós, o outro e o mundo, para daí nós adquirirmos competências ou habilidades, né, as habilidades estão dentro da competência, nunca esqueça isso, tá bom? Que vai melhorar a nossa relação com nós mesmos, com o outro e com o mundo. E aí é que entra a educação para as habilidades socioemocionais ou competências socioemocionais. Cada competência tem várias habilidades, que é a forma de como nós vamos desenvolver essas competências, ou como vamos, né, usá-las. Então significa, por exemplo, que dentro da escola, trabalhar com as habilidades socioemocionais requer, em primeiro lugar, um trabalho também da educação emocional. Durante muito tempo isso foi muito complicado, muito complexo, por isso trabalhávamos mais as competências, né, relacionais ou socioemocionais, lidando um pouco com os valores humanos, enfim, com algumas atividades mais relacionadas aos valores humanos, porque os valores humanos são a base, né, de muitas das competências socioemocionais, e trabalhávamos mais assim com essas atividades, porque realmente era muito difícil trabalhar as emoções em sala de aula. E foi isso que eu me preocupei, como professora, como educadora, como pesquisadora dessa área, né, como psicoterapeuta que eu fui durante 20 e poucos anos. A minha preocupação era como é que nós vamos trabalhar dentro de sala de aula as emoções, porque lidar com as emoções pode aflorar 1001 situações, né? 1000 coisas que o professor ele não está preparado. Ele não foi preparado para isso. Ele foi preparado para dar um conteúdo, né? Um conteúdo intelectual, um conteúdo cognitivo. Então, trabalhar um conteúdo que tem a ver, que vai mexer com instintos nossos de sobrevivência, que estão lá no cérebro límbico, realmente não é fácil. Por isso mesmo que a maioria dos professores dizia, não, para mim não, eu não vou fazer isso, né? Contudo, pesquisando, entendendo quais são as demandas de sala de aulas, né? As dificuldades desse professor com uma turma de 30 alunos, às vezes até mais, como é que ele poderia desenvolver essa educação mais aprofundada. E essa minha preocupação me levou, então, à pesquisa, que eu dou hoje o nome, né, essa abordagem que foi desenvolvida em cima de várias outras abordagens, um estudo de muitos autores, que eu cito no meu livro, né, aqui está o meu livro de educação, né, transcomportamental, que eu lancei em 2018, ano passado. Então esse livro, né, eu narro realmente toda a minha pesquisa, onde eu fui beber, os autores que me inspiraram, né, a desenvolver uma metodologia, porque tem a abordagem, que é toda a parte teórica, né, a contextualização da importância da educação emocional para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, ou as competências, melhor dizendo, socioemocionais,
eu fui beber na fonte de muitos e muitos autores, né? Foram autores que têm toda uma pesquisa, têm todo um trabalho validado. Então eu bebi na fonte dessas pessoas, desses mestres, né, que eu tenho muita gratidão, e desenvolvi essa abordagem e a metodologia, ou seja, a aplicabilidade dessa abordagem chama-se Programa SILES, Sistema Ludes de Educação Socioemocional. E é dentro dessa metodologia que eu trabalho esses eixos pedagógicos, né? Que é a identificação dos temperamentos, as matrizes de reconhecimento do eu, do outro e do nós, e o método ICRE, identificação, compreensão, regulação e expressão emocional. É simples, gente, e não é simples, né? Porque quando se trata de ser humano é tudo muito complexo. Eu prefiro não dizer difícil, é complexo. Por quê? Porque nós somos seres múltiplos. Por isso mesmo que eu também tenho um olhar muito sistêmico, né? Onde eu também trago para a nossa metodologia as famílias, né? A importância das famílias dentro do processo da educação socioemocional, aonde começamos com a educação emocional e quando chegamos na expressão, nós trabalhamos os valores humanos para que possamos daí desenvolver as competências socioemocionais. Tem todo um passo a passo. Eu acabei desenvolvendo um monte de materiais, é verdade, tá? Eu tenho 4 coleções, vários jogos, eu trabalho também muito com a metodologia da educação gamificada, porque principalmente para os adolescentes nesse momento que tem uma certa dificuldade de fixar a atenção, eles jogando, não só porque a educação gamificada não é só jogo, né? O jogo é uma das ferramentas, mas assim, isso aí é outro momento, depois eu explico. O mais importante para esse vídeo não ficar muito longo é entender que, como eu comecei a falar lá no início aqui do vídeo, a importância do educador, seja professor, pais ou quem de alguma maneira desenvolve pessoas, primeiro se educar emocionalmente. Porque através do nosso exemplo, através daquilo que eu mostro, que eu vou ajudar no processo de educação. Falar é importante. Contudo, falar vai apenas para a nossa parte neocórtex, o cérebro que aprende, um processo de memória mais intelectual, mais cognitiva. A outra parte, a memória realmente das ações, né, o desenvolvimento das habilidades tem a ver com a prática e principalmente com os neurônios espelhos, que é a capacidade de absorver através do exemplo determinadas memórias, determinadas habilidades que eu vou repetir. Então, os neurônios espelhos, eles são importantes para o nosso processo, a nossa habilidade, né, da empatia, como também para o desenvolvimento de uma série de ações que eu vou espelhar no outro. E para isso eu preciso de exemplos. Então, por isso mesmo que os educadores têm uma grande importância no processo do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. E foi pensando nisso, né, que eu desenvolvi também esse projeto, como eu já coloquei para vocês, né, o ProED, que é o programa, que é esse aqui, né, Educação Emocional para Educadores. Esse é um programa, nós temos um livro onde falamos sempre sobre os professores de uma forma geral, e temos o caderno de autotransformação, que são as atividades. Então é através desse programa que nós vamos desenvolver os nossos educadores para que eles possam desenvolver também dentro de sala de aula ou outros espaços educacionais as habilidades, desenvolver programas, né? Desenvolver programas que vão ajudar a ensinar, educar emocionalmente crianças, jovens e até adultos, obviamente, né? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você não se inscreveu no nosso canal, se gostou desse vídeo, por favor, se inscreva, acione o sininho, porque aí quando nós tivermos vídeos, nós avisamos para você, né? Vídeos novos, porque sempre temos vídeos novos aqui no canal, tá? E para mim, essa é a minha missão, falar, escrever,
sobre assuntos que possam ajudar as pessoas ao planeta Terra, ou não, e o planeta Terra, eu só tenho a ficar grata com você que ficou comigo durante todo esse momento desse vídeo. Gratidão, muita luz e até o próximo vídeo, com certeza. Obrigada!